Aí que você se engana. Ela está passando uma das maiores batalhas dela. Ela está passando uma das maiores batalhas dela. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a cantora gospel Maria Massal, com muitos louvores que estão arrastando multidões, mais ouvidas aí nas rádios, nas redes sociais, nas plataformas. Eu quero trazer para vocês aqui um comentário, a minha opinião sobre o que está acontecendo relativo a essa jovem cantora. Eu sei que muita gente pode não concordar com a minha opinião, mas eu quero aqui trazer essa informação para vocês, que eu acredito que é um ponto de vista que muitas pessoas deixam passar despercebido. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudinho. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like nesse vídeo e pode colocar também a tua opinião aqui nos comentários à vontade. E logo de início eu quero dizer para vocês que nós enfrentamos um problema geral nas igrejas evangélicas do Brasil. E sabe qual é? O fato de nós muitas vezes levantarmos ídolos no meio cristão. Esse é um dos grandes problemas que tem levado pessoas ao fracasso moral e espiritual. Porque aonde o orgulho está, a graça de Deus não está. A Bíblia Sagrada diz em Tiago 4 que Deus dá graça aos humildes, porém ele resiste aos soberbos. É por isso que nós estamos a contemplar muitos cantores gospels, muitos pregadores que antes estavam nos mais conceituados congressos e agora decaíram da fé. E a culpa, pessoal, em parte é da igreja que se posiciona para poder adorar essas pessoas. E aqui eu digo de passagem que não há problema nenhum em você gostar de um artista, gostar de um cantor gospel, gostar de um pregador, de um pastor. Agora, não se pode passar dos limites. Não se pode dar a glória de Deus aos homens. Não se esqueça que em Isaías 42:8, o Senhor diz assim, que ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Simples assim. E a gente está vendo isso acontecer, pessoal. E a gente já tem no meio secular muitas pessoas que hoje fazem sucesso ou já fizeram sucesso, como é o caso da cantora já falecida Marília Mendonça, que inclusive começou a exercitar esse talento, esse dom maravilhoso do louvor na igreja. Ela começou na Assembleia de Deus, mas infelizmente terminou seus dias fora do caminho do Senhor. E antes de dar continuidade, eu quero que você entenda o seguinte: a Maria Massal, a cantora gospel, ela precisa das nossas orações. Apesar dela ter apenas 13 anos de idade, já ter uma postura ali muito voltada para Deus, inclusive nos eventos que ela participa, ela pede glória para Deus. Quando as pessoas batem palma, ela diz, essas palmas são para Deus. Quando as pessoas glorificam, ela diz, essa glória é para Deus. Então ela já tem uma postura que é louvável, mas vale a pena sim mais sobriedade, mais vigilância, porque, como eu disse a princípio, a igreja ela fabrica isso, ela constrói isso, infelizmente, constrói ídolos para serem adorados. E pessoal, a Bíblia diz que quando uma pessoa chega a um nível de altivez, ela está a alguns passos da sua queda. Então não se esqueça de que todo o talento, todo o dom, toda essa graça não pertencem a Maria Massal, mas pertencem a Deus. Inclusive, o fato de eu ter citado a Marília Mendonça é porque algumas pessoas chegaram a comentar que a Maria Massal seria a nova Marília Mendonça, por causa do timbre de voz, aquela voz forte, aquela voz grossa, aquela voz ali intensa. Chegaram a fazer esse comentário. Então, eu vejo isso como algo negativo, como uma palavra de maldição, como se ela fosse viver o ápice do seu ministério com Deus, da sua vida com Deus, e de repente fosse mudar ou migrar para o secular, que infelizmente nós, diga-se de passagem, já vimos muitos artistas fazerem isso, e isso é lamentável. E aqui eu quero que os irmãos compreendam que eu faço questão de colocar aqui algo muito importante dentro da Bíblia Sagrada, porque o próprio apóstolo Paulo experimentou esse episódio. Paulo, quando esteve ali nas regiões da Macedônia, em Atos 16, ele se deparou com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação.
E ela vinha todo o tempo no caminho dizendo assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E detalhe importante, Paulo, ele era um homem de Deus, mas aquele espírito esteve naquela jovem muitos dias. Está lá, Atos 16, versículo 18. Fez ela isso por muitos dias, até que Paulo se perturbou com aquela bajulação, porque aquilo ali era uma bajulação. É o espírito que ronda a igreja para poder criar ídolos, fazer com que corações se exaltem e, como consequência, se afastem da presença de Deus. E Paulo, mais uma vez, eu repito aqui, Paulo experimentou isso, gostou, achou interessante, tanto é que ele só expulsou o demônio dias depois, mas ele ficou ouvindo aquilo ali muitos dias. Eu repito a referência para vocês, Atos 16, versículo 18. Então, meus queridos, que Deus dê forças, que Deus dê graça a Maria Massal. Quem está em eminência no ministério, quem está em eminência na sua chamada, quem está ali sendo um instrumento para salvar almas, porque a Maria Massal faz isso, ela chama as pessoas para Cristo, ela anuncia Cristo nas suas ministrações. Você sabe que o diabo vai mirar para tentar fazer de tudo para poder fazer com que o seu chamado, o seu ministério seja um fiasco. E nós, como igreja, devemos despertar e não criar ídolos, mas criar irmãos no meio da aflição. E apesar dela estar com toda essa solicitação, com um ministério estratosférico enorme, e as pessoas imaginarem: ela não precisa, ela não passa luta, ela não passa dificuldade, aí que você se engana. Ela está passando uma das maiores batalhas dela: permanecer de pé. Eu peço sua oração e peço que Deus abençoe ainda mais a vida e o ministério da cantora gospel Maria Massal. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.